Fala galera, Lucas Santiago no escritório novo e eu vou falar hoje para você sobre como não desperdiçar leads e principalmente como sair do feijão com arroz e rodar um processo de sales engagement nos momentos que os leads já estão qualificados, ok? Rick, solta a vinheta. E pessoal, qual que é a motivação por trás da gente falar esse tema? Por que eu escolhi falar desse tema sobre fluxos de cadências quando os leads já estão qualificados? Então, naquelas etapas onde o lead já é um MQL, para o caso do SDR, e também vou falar um pouco para o Closer, no caso quando o lead ele já é um SQL, ele já está sendo trabalhado direto pelo vendedor dentro de um processo segmentado. O primeiro ponto eu já introduzi para vocês agora, que foi essa questão de não desperdiçar leads ou aproveitar leads de uma melhor maneira. O segundo motivo também é para a gente conseguir ser um profissional que diferencie o seu próprio processo de vendas e o terceiro ponto, oferecer uma experiência de compra memorável para o comprador. Então não só continuar executando o mesmo fluxo de cadência com determinado tipo de lead, mas mudar o contexto desse fluxo de cadência justamente para garantir que o comprador ele tenha a oportunidade de passar por uma comunicação diferente de acordo com o contexto que ele se enxerga mais. Poxa, pode ser que, na grande maioria dos processos de vendas, as pessoas, principalmente os SDRs, executem fluxos de cadência de prospecção. A última coisa que a gente quer é reprospectar o mesmo lead com a mesma comunicação no decorrer do ano inteiro, não estou certo? Então, ao mudar esse contexto, a gente oferece essa oportunidade para tanto o SDR oferecer essa comunicação um pouco mais customizada, como para o próprio comprador visualizar uma mensagem diferente que vai fazer com que ele engaje mais com o seu processo de venda, seja você um SDR, seja você um Closer, ok? A minha intenção com esse flipchart não é entrar dentro das características de cada um desses fluxos de cadência. Por quê? Porque a gente tem um playbook completo de Sales Engagement que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, mas a minha intenção é falar quais que são esses fluxos para vocês terem uma base sobre o que vocês precisam fazer e eu dividi aqui dentro do nosso flipchart entre os fluxos que eu acredito que são medalhas de prata, se você quiser rodar um processo de Sales Engagement, mas se você quiser entrar no nível ouro de execução de Sales Engagement e não desperdiçar leads, eu também coloquei aqui quais que são os fluxos que eu acredito que vai fazer aquela diferenciação para a sua experiência de compra, para a sua carreira, ok, SDR? E também para você, vendedor. Pessoal, no processo do SDR, é muito comum que antes da etapa de qualificação por perfil, a gente rode alguns fluxos de prospecção. O que eu vejo dentro do mercado de vendas brasileiro é que utilizar o fluxo de cadência de prospecção ele já se transformou em algo mais próximo de feijão com arroz, é a expressão que a gente usa aqui em Minas Gerais, e ele não oferece mais tanta oportunidade de diferenciação. É claro, tem aspecto de comunicação que a gente pode fazer diferente, é claro que tem tipos de touchpoints diferentes que a gente pode utilizar dentro da cadência de prospecção, mas como a grande maioria das empresas já executa esse tipo de fluxo, isso já não é tanto pautado como um diferencial em vendas. Então eu estou trazendo aqui uma maneira de vocês evoluírem o seu próprio processo, trazendo fluxos novos, e eu vou começar aqui primeiro falando sobre os fluxos que eu acredito que sejam prata a partir do momento que você qualificou um lead por perfil, ou seja, uma maneira de você aproveitar melhor esses leads a partir do momento que eles caíram na qualificação por perfil, ok? Então pensa assim, se você vai passar o bastão para um Closer dentro do seu processo de vendas, um fluxo de confirmação é ideal para garantir que você conectou com o lead, ele é uma oportunidade e agora você quer garantir que esse lead ele vai passar para uma próxima etapa. Essencial o fluxo de confirmação para evitar tipo de vazamento pequeno dentro do seu funil comercial. Um outro fluxo ele é um fluxo de remarcação. O que é esse fluxo de remarcação? É muito comum que o lead, a partir de um momento que você marcou uma reunião com ele precise jogar essa reunião um pouco mais para frente. Seja porque é final do mês, ele está ocupado, seja porque ele teve uma outra urgência que ele tem que resolver. O fluxo de remarcação, ele garante que você também não vai perder esse lead por algum motivo bobo. Ele entra muito junto dentro de um fluxo de remarcação e ele tem uma tendência, ambos os fluxos, eles têm uma tendência clara que é, normalmente os leads eles não tendem a chegar até no final desse fluxo, ele tende a ser uma passagem de bastão um pouco mais rápida se você fez essa qualificação bem feita. Se o lead ele confia que o seu Closer vai conseguir ajudar ele, ou se ele confia que ter essa reunião com você ou com o seu profissional de vendas é importante,
dificilmente ele vai remarcar. Mas a gente quer lidar sempre com o pior caso na hora de estruturar esses dois fluxos. Se esse lead precisar remarcar a conversa, poxa, você tem dois fluxos que no decorrer do processo você vai conseguir lidar com ele e voltar ele para o seu processo, tá bom? Eu vou falar primeiro dos fluxos do nível prata, todos de uma vez, até para você ter um direcionamento do que acontece. Até para você ter um direcionamento do que é preciso para você chegar nesse nível, tá bom? Agora, passei pelo fluxo de confirmação, passei pelo fluxo de remarcação e esse lead sumiu. Poxa, eu tenho que ter um fluxo de retomada pronto para evoluir esse lead de um fluxo para o outro, perdendo o mínimo de tempo possível. E também para garantir que do ponto do lead eu vou retomar o contato com ele constantemente, ok? Não funcionou a retomada, eu sei que boa parte dos SDRs eles rodam em algum nível um processo de retomada, por mais que não seja formalizado, eu sei que tem alguns e-mails, normalmente anota dentro do CRM, é uma prática relativamente difícil fazer dessa maneira, mas se você tem um fluxo de retomada para rodar em paralelo, ótimo. Você já vai garantir que no segundo momento, se a confirmação e a remarcação não rodou, a gente trabalha esse lead dentro de uma retomada. É uma noção de ter uma antifragilidade em vendas, é um conceito que um dos nossos vendedores gosta muito aqui. Eu vou deixar um link abaixo para falar um pouco sobre sistemas de vendas antifrágil, tá bom? E o fluxo de recuperação é não deixar nenhum tipo de ponta solta dentro desse seu processo, igual eu falei. Seja porque você não fez a qualificação para o perfil da melhor maneira, é claro, isso daí você tem que otimizar no seu processo 1 a 1 na hora de conversar com o lead, mas se você sentiu alguma coisa que você pode colocar aquela cereja no bolo e fazer o processo ainda melhor, um fluxo de recuperação é ideal para isso, ok? Esses daqui foram os pontos de nível prata que eu acredito que tem que ter dentro desse processo. Então, além do fluxo que você já roda especificamente, poxa, trazer um fluxo de confirmação, remarcação, retomada e recuperação em vendas. E ainda dentro do nível prata, conforme você vai ganhando maturidade, a gente tem que trabalhar uma Champion Ladder cada vez mais aprofundadas dentro da passagem de bastão para o closer, ok? Então essa Champion Ladder ela é uma passagem de bastão com uma comunicação mais alinhada sobre o que foi qualificado com aquele lead. A gente tem vários exemplos dentro do blog, eu vou deixar um dos conteúdos aqui que eu acho sensacionais sobre Champion Ladder para vocês. Então esses foram os 5 fluxos do nível prata que eu acredito que todo SDR tem que ter para fazer diferente e para rodar além do feijão com arroz, tá bom? Agora, o que é o nível ouro para mim? O que eu acredito que são os 2 fluxos principais para a gente rodar no nível olímpico estado da arte em vendas. Estado da arte em vendas focado, é claro, após uma qualificação por perfil. Eu acredito que um fluxo de maturação, onde você trabalha alguns pontos, inclusive dentro do fluxo de comunicação com lead, que pega um pouco do trabalho que o closer vai fazer, é claro, não é a intenção do SDR fazer isso, mas eu sei que isso passa uma bola, um MQL mais qualificado para o próprio vendedor. Já o fallback automatizado, a gente trabalha uma automatização dentro desse processo de recuperação, tá bom? É rodar o processo de recuperação no estado da arte, onde eu ganho mais tempo ao otimizar esse tipo de contatos com os leads, e é claro, eu tenho algumas outras características que não deixe de olhar dentro do nosso playbook de Sales Engagement, que eu trabalho espaçamentos um pouco mais longos, dado que eles vão ser automatizados, dado que a comunicação vai tender a gerar um pouco menos de valor, tá bom? Esse fallback automatizado ele vai ajudar muito o SDR a ganhar eficiência, principalmente dos leads que estão passando pela etapa final do fluxo de recuperação, tá bom? Não deixe de dar uma olhada que ele é estado da arte. Isso daí para você rodar no nível ouro. Pessoal, pode parecer muito fluxo até aqui, eu sei que normalmente as pessoas rodam de 1 a 3 fluxos dentro do processo de vendas, mas é aquilo. Se você começar pouco a pouco, você vai ver que é extremamente natural executar boa parte desses fluxos, se você tiver ajuda principalmente de uma solução de Sales Engagement, tá bom? Você vai ver que alguns fluxos, eles são 1 ou 2 touch points, você não passa pelo fluxo inteiro antes de você fazer a passagem de bastão com o seu closer, mas acredite, isso vai propor uma experiência de compra memorável para o seu lead, você vai ficar no controle do seu funil comercial, das coisas que estão acontecendo. Agora passando para a qualificação por maturidade, que normalmente é uma responsabilidade do closer, que é gerar os SQLs para o funil comercial e, consequentemente, no segundo momento, gerar novos clientes. Aqui eu tenho 2 fluxos que eu acredito que são fluxos que naturalmente os closers rodam, então eu coloco eles aqui já como nível de prata, que é um fluxo de fechamento, que é obrigatório, e um fluxo de retomada para trazer aqueles leads que não foram fechados no primeiro momento em um time muito mais oportuno a ponto de evoluir
para ele se transformar em um novo cliente, tá bom? Só que isso daqui, pessoal, já é feijão com arroz também. Eu sei que a grande maioria dos times de venda já executam isso, que eles acabam perdendo a oportunidade de ter algumas outras surpresas boas dentro do funil comercial e não só superar a meta, como atingir uma super meta e além disso, ok? Então, quais que são esses fluxos que a gente trabalha obrigatoriamente? O fluxo de reengajamento, que é um fluxo que ele entra um pouco antes de retomada, que é quando você tenta utilizar um pouco mais de urgência para recuperar um lead que ele está dentro da etapa de fechamento, mas ele está meio solto e você não sabe se ele te deu sim, se ele te deu não. Ele está dentro daquele aspecto, que é um aspecto muito triste em vendas, que é quando o lead fica no universo do talvez. Ele pode ir, ele pode não ir, e a gente tem que reengajar ele rápido, de maneira customizada, para garantir que eu tenho urgência suficiente para ele voltar para o meu fechamento, tá bom? O fluxo de recuperação, que é quando eu tenho um lead numa etapa um pouco mais avançada, mas ele realmente está saindo dentro do meu processo, ele pode ter começado a conversar com o concorrente e a conversa do nosso lado foi esfriando, eu quero recuperar esse contato se ele estiver me dando algumas objeções no decorrer desse processo. E por último, dentro do fluxo de recuperação, que é um fallback, diferente daqui, é um fallback não automatizado, onde eu tento trabalhar esse lead que está mais para o final do meu processo de recuperação, utilizando aspectos um pouco mais customizados, dado que esse lead já chegou até aqui, tá bom? Então o fallback automatizado, ele vai entrar depois de um fluxo de recuperação, se você quiser rodar dentro de um nível ouro. Começou pelo fluxo de recuperação? Ótimo, vai trabalhando ele, porque no segundo momento, o fallback ele vai requerer um pouco mais de maturidade do que é recuperar esse lead, principalmente dentro da etapa final. Tranquilo? Closer, se você quiser entender um pouco mais da estrutura de cada um desses fluxos e o que tem que ser comunicado, inclusive com espaçamento de tempo entre um contato e outro, poxa, Playbook de Sales Engagement tá aqui embaixo, dá uma olhada que ele fala sobre cada um deles e como utilizar, bem como os desafios e as facilidades para a gente começar. Vamos pensar sempre. A gente quer se diferenciar, a gente quer atingir muito mais que a meta, a super meta e assim por diante. E para oferecer uma experiência de compra um pouco melhor para o lead, não executar só retomada e só fluxo de fechamento, mas como trabalhar reengajamento, recuperação e fallback para chegar em resultados muito mais expressivos, tá bom? Pessoal, se vocês viram o Flipchart até aqui, vocês vão ser capazes de responder essas 3 perguntas que eu vou fazer para vocês agora. A primeira delas é, por que é importante a gente oferecer uma experiência de compra memorável para o lead? A segunda pergunta é, o que é o fallback automatizado na etapa do SDR? E a terceira pergunta é, o que um closer precisa para rodar em nível ouro Sales Engagement dentro do processo dele, tá bom? Não se preocupe, eu vou deixar os tempos exatos onde eu respondi essa pergunta no Flipchart aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, pode fazer um comentário que a gente vai responder assim que possível e principalmente, não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber o conteúdo assim que ele sair. Sou o Lucas Santiago, até a próxima!